Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Nós vamos ler do versículo de número 34 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, do versículo 34. Nós vamos encerrar o capítulo 10 hoje. Amém? Glória a Jesus. Mateus, capítulo de número 10, nós vamos ler do 34 até o 42. Amém? Diz a palavra do Senhor: Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, filha, contra a mãe, a nora, contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Amém? Os irmãos podem sentar. Quero glorificar a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos que se esforçaram para estar aqui. Estamos sentindo a falta de muitos que não puderam estar aqui hoje, mas o nosso propósito hoje é glorificar a Deus através do nosso culto, ouvir Ele agora mais uma vez, porque Ele fala através de toda a liturgia do culto. Nesse momento nós vamos estar ouvindo Ele por meio da palavra. E em seguida nós estaremos participando de mais uma ordenança que Ele deixou para a sua igreja, que é a ceia do Senhor. A título de introdução, eu vou fazer uma introdução um pouco mais longa hoje, porque eu estou um pouquinho mais de tempo. Nós ouvimos durante muitas semanas a postura de Jesus, as palavras de Jesus, quando Ele está se dirigindo aos seus discípulos, dando a eles uma grande responsabilidade, que é colocar em prática tudo aquilo que eles viram e ouviram. Na verdade, eles ouviram e também viram. Talvez essa seja a ordem mais lógica do ministério de Jesus. Jesus ensinava, Jesus ensinou muitas coisas, mas Jesus não ficava apenas reunido com seus discípulos em uma sala com 4 paredes, com carteiras, não que isso seja errado, ditando regras, e quando eles estavam fora daquele ambiente, nada daquilo que foi ensinado fazia parte da vida deles. Não, Jesus, Ele ensinava e dizia: olha gente, é assim que faz. Eles tinham uma noção muito clara
de como todos os princípios que Jesus ensinou deveriam ser praticados. E a gente percebe nas palavras de Jesus que parece que no mesmo momento que está tudo muito tranquilo para ser vivido, parece que fica muito difícil. Há esse contraste nas palavras de Jesus. Tem hora que a gente se sente mais motivado com aquilo que ele fala, mas ao mesmo tempo parece que, nossa, ficou difícil agora, né? Ficou extremamente desafiador. Mas a fé cristã, ela é assim. Nós somos consolados, nós somos edificados, e nós também somos exortados. Somos desafiados a viver e praticar coisas muito difíceis. Eu disse aqui pela manhã, e eu tenho repetido isso muitas vezes também, nos nossos cultos, que nós não devemos estar arrancando os cabelos da nossa cabeça com aquilo que nós não entendemos acerca de Deus e da sua palavra. Nós precisamos nos preocupar mais com aquilo que nós já entendemos e não estamos conseguindo praticar. Por isso que muitas vezes parece que a pregação é muito repetitiva, muito monótona. É porque nós precisamos avançar. Nós precisamos sair do lugar. E eu particularmente, irmãos, eu tenho me preocupado muito com o evangelicalismo do nosso país e também da nossa cidade. Porque o evangelicalismo do nosso país, consequentemente, vai refletir aquilo que acontece também na nossa cidade. Eu estava conversando com uma pessoa, eu acho que umas 3 semanas atrás, e eu disse para ela, muitas pessoas que estão dentro de igreja evangélica há muitos anos não conhecem o evangelho, precisam ser evangelizadas. Elas conhecem outra coisa, menos o evangelho. Elas estão na igreja, elas participam dos cultos, elas escutam a palavra, elas se emocionam, elas choram, elas louvam, elas participam de eventos, de programações, de encontros, mas elas não entenderam ainda o evangelho ainda não faz parte das suas vidas, e isso é muito sério. E nós vemos isso também no ministério de Jesus. Jesus pregou o evangelho, Jesus ensinou a respeito do reino de Deus, mas haviam alguns discípulos que parece que tudo aquilo que eles ouviram entraram de um lado e saíram do outro. Jesus aqui está falando sobre o preço do discipulado. E a gente vê aqui que parece que é pesado, né? Difícil, desafiador. A nossa inclinação quando nós convidamos uma pessoa para vir para a igreja, a nossa atitude é até boa, né? Até bem intencionada. Olha, vá para a igreja, os seus problemas vão acabar. Vá para a igreja que isso aí que você está passando aí, ó, você não vai mais passar. Jesus nunca ensinou isso. Nunca ensinou isso. Jesus nunca prometeu isso. Nunca. É só ler o evangelho, irmão. Lê todos os evangelhos. Lê a pregação no livro de Atos. Lê as palavras que Paulo dirige às igrejas. Lê, só lê, irmãos. É simples. Isso nunca foi prometido. Na semana passada nós refletimos sobre a atitude de Jesus, que estava trazendo uma palavra de encorajamento aos seus enviados. Falamos sobre a atitude do rei que está animando os seus embaixadores na sua missão. Ele está tentando animar os seus discípulos.
Nós pontuamos aqui na semana passada 4 princípios que o discípulo precisa saber para cumprir a missão de Jesus. Qual que é o primeiro? O primeiro princípio é que o discípulo não tem imunidade especial, mas um exemplo superior. E Jesus, ele diz assim, que o discípulo não deve ser maior do que o seu mestre. Aí ele dá um exemplo. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais aos seus domésticos. Jesus está dizendo assim, olha, se me chamaram de Beelzebu, que é o príncipe dos demônios, imagina o que eles vão falar de vocês. Do que eles vão te chamar. Então não fiquem achando que, pelo fato de vocês ser os meus discípulos, vocês não vão passar por isso ou por coisas piores. Eu sou o dono da casa, eu sou o mestre, vocês são os meus servos, e eu estou passando por isso. Imagine o que vocês vão passar, se eu que sou o mestre estou passando por isso. Muitas vezes nós não sabemos lidar com isso sequer com as nossas situações de injustiça. Ah, pastor, mas isso é muito injusto. Eu estou falando com relação ao reino de Deus. Aí quando você olha para Jesus, o que Jesus passou? Será que o que Jesus enfrentou foi justo para ele? O segundo ponto que nós tratamos na semana passada é que o discípulo não precisa ter medo dos homens, visto que o poder dos homens é limitado. Jesus diz, olha, temei, pois, aquele que tem poder para lançar o corpo e a alma no inferno. Os homens, eles podem apenas atuar, atingir o nosso corpo, porque eles sofreriam retaliação no seu corpo. Os discípulos foram açoitados. Lembra de Paulo e Silas apanhando? Lembra ali dos discípulos nos primeiros dias da igreja em Atos, sendo perseguidos, apanhando? Aqueles que estavam chicoteando, açoitando aqueles homens, poderiam apenas atingir o seu corpo. Mas Jesus está dizendo, olha, temei, pois, aquele, o Todo-Poderoso, que tem poder para lançar o corpo e a alma no inferno. Esse sim vocês devem temer. Temei, pois, mais a Deus do que aos homens. Por isso que Pedro e João, quando eles são questionados e são orientados a parar de pregar, de falar do nome de Jesus, eles são bem objetivos e dizem assim, o que é melhor? Obedecer a Deus ou aos homens? Como que nós podemos parar de falar daquilo que nós temos visto, ou ouvido e visto? Como? Por quê? Porque esse princípio de Jesus entrou no coração deles. Terceiro ponto que nós falamos na semana passada. O discípulo não precisa ter medo das circunstâncias, pois a sua vida é preciosa para Deus e está sob os seus cuidados. Nós declaramos aqui, irmãos, que a nossa vida, ela é preciosa para Deus. Nós valemos mais do que muitos pardais. Jesus disse isso. E por último, o discípulo deve ter coragem para confessar Cristo na terra, para que Jesus o confesse diante do Pai que está nos céus. Nós falamos aqui que normalmente esse texto ele é utilizado quando nós vamos fazer apelo. Não é que está errado, mas esse texto ele está em um contexto aonde Jesus está se dirigindo aos seus discípulos. Não é para ímpios, aos seus discípulos. É um desafio confessar Jesus. E o interessante é que Jesus, depois do versículo de número 33, 32 e 33, ele vai apresentar o porquê que é desafiador confessar o nome dele diante dos homens. Porque ele está citando aqui situações corriqueiras da nossa vida.
Nós vamos aqui, irmãos, nos atentar a uma ideia aonde Jesus, que é o rei, ele continua apresentando uma realidade difícil aos seus embaixadores, que vão confessar ele diante dos homens. Esse é o contexto de Jesus aos seus discípulos. Na verdade, é um misto de desafios e, ao mesmo tempo, há uma palavra de encorajamento aqui. Jesus, ele faz isso. Eu vejo esse texto muito parecido com o de Josué, capítulo 1, versículo de número 9. Josué está com a responsabilidade de estar à frente da nação de Israel. E Deus vai dizer, assim como eu fui como Moisés, eu serei contigo. Mas não aparte da sua boca as palavras do livro desta lei, medita nele de dia e de noite. E assim você prosperará. Você será próspero em todo o seu caminho. Essa missão que eu estou dando a você, você conseguirá ir mais adiante, se você confiar em mim, Josué. Jesus está dizendo isso para os seus discípulos. Vocês precisam confiar em mim. Vai ser desafiador? Claro que vai. E Jesus vai apresentar aqui, vai pontuar esses desafios. Eu quero apresentar aqui 5 desafios e uma palavra de consolo que pode se dividir em 2. O primeiro desafio é que Cristo causa divisão dentro da própria família. O segundo desafio é que Cristo exige renúncia. Ele está falando de filhos. O terceiro desafio é que Cristo exige sacrifício, a cruz, renunciar a nós mesmos. O quarto desafio, perder e ganhar. Cristo mostra que seus valores, eles estão na contramão dos valores deste mundo. É contraditório. É um paradoxo. É estranho. Tipo assim, quando você perde, você ganha. Quando você ganha, você perde. A gente viu muito isso no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus. E o quinto desafio é que o discípulo tem que ter em mente que ele não está representando qualquer pessoa, ele não está ali em nome dele. O discípulo, ele está representando Jesus, o embaixador, ele representa o seu rei. E aqui, por último, 2 palavras de consolo, de encorajamento. Quais são elas? Para aqueles que recebem e cuidam dos seus enviados, Jesus está dizendo, olha, vai ter gente que vai receber vocês e vai cuidar de vocês, diante de tudo isso. E ele está dizendo, aqueles que recebem os enviados receberão um galardão semelhante ao dos enviados. E em segundo, aqueles que cuidam dos enviados não perderão o seu galardão. Porque muitas vezes a gente fica nessa situação, né? Você vai fazer algo para Deus e você não tem como recompensar aquela pessoa. Jesus está deixando bem claro para o seu discípulo, olha, fica tranquilo não. Essas pessoas que vão receber vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou recompensar elas. Amém? Mas em primeiro lugar aqui, irmãos, nós precisamos entender que ser discípulo não é uma coisa fácil. Não é uma disciplina amena, tranquila, mas é um chamado para o sacrifício. Mas em primeiro lugar, Cristo, ele causa divisão dentro da própria família. Vamos ler aí? Você está com a sua Bíblia aberta? Versículo 34 ao 36. O que está escrito? Jesus, ele veio não para estabelecer uma paz a qualquer preço, mas para trazer a espada da divisão. Não pense que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, e nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Aí alguém vai dizer assim, pastor, mas lá
no Evangelho, melhor dizendo, nas cartas de Paulo, Paulo não diz que Jesus, ele é aquele que estabelece a paz entre Deus e os homens. Ele não é aquele que estabelece a paz. Pode haver esse questionamento, mas aqui a gente olha para o texto aqui, Jesus está dizendo assim: eu trago a espada. Irmãos, não tem como estabelecer a paz sem conflito. Não tem como. Não tem como. A paz, para ser estabelecida, ela vai gerar alguns conflitos. Quando o evangelho é recebido por uns e rejeitado por outros, isso levanta perseguição dentro da própria família. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Jesus aqui não está apresentando uma paz a qualquer preço. A cruz de Cristo é a resposta à oferta do diabo de fazer concessões do domínio mundial. Muitas vezes nós, para termos paz com as pessoas, sabe o que a gente faz? A gente acaba abrindo mão de alguns princípios e valores do reino de Deus. Aí que está o problema. Não estou dizendo, Jesus não está aqui, irmãos, incentivando nós ficarmos em pé de guerra com a nossa própria família, porque tem gente que vive em pé de guerra com a própria família porque é ignorante. Porque é ignorante, viu? Escuta. Tem gente que vive em guerra com a própria família porque é ignorante. Jesus não está aprovando isso aqui não, irmãos. Eu estou falando de aceitação do evangelho, irmãos. Tem pessoa que quando crê no evangelho, aquilo vai gerar conflitos familiares. Imagine, você a vida inteira ali fez parte de uma família que todo final de semana, goró. De repente você não vai mais. De repente você está ali e estão sendo oferecidas coisas para você que você a vida inteira participou, mas de repente você começa a rejeitar. Você não fala certas coisas que você falava mais. Aí as pessoas vão dizer assim: mas o que está acontecendo com esse homem? O que está acontecendo com essa mulher? Nós vamos precisar ter uma conversa franca e particular com ele, porque não é mais o mesmo. Isso está nos incomodando. E quando essa pessoa vai justificar isso, consequentemente alguns conflitos vão ser gerados. Algumas inimizades elas vão começar, ou algumas separações vão ocorrer. Eu me lembro quando eu me converti, alguns amigos meus se distanciaram de mim. E consequentemente também parentes deram afastada. Porque não bate mais. Que quem conhece o evangelho de verdade, quem vive o evangelho de verdade, irmãos, não consegue viver sem comunicar o evangelho de verdade. Você não consegue ficar sem falar daquilo que você ouviu e viu. Segundo, o evangelho exige renúncia. Versículo 37. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E agora? Eu vi um pastor contando que quando ele era novo convertido, ou pelo menos era mais jovem, e ele estava
no seu trabalho, e ele começou a falar a respeito disso, dizendo que ele amava Deus mais do que o pai dele, a mãe dele e os irmãos dele. Se o companheiro de trabalho disse assim: você é louco? Como assim? Isso é coisa de homem bomba. Isso é coisa de crente, de religioso fanático. Como assim? Amar a Deus mais do que a mãe, mais do que o pai. A família é sagrada. Deus é mais importante do que os seus filhos para você? Deus é mais importante do que o seu pai, a sua mãe para você? Escuta aqui, meu irmão. Deus é mais importante do que os seus filhos. Deus é mais importante do que o seu pai, a sua mãe. Jesus está dizendo. Jesus está sendo bem claro que ele não está trazendo uma palavra enigmática, dizendo assim, olha, não, ele está dizendo, ó, quem ama mais pai, mãe, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Ele está dizendo, está sendo bem claro. Mas eu pergunto para os irmãos, isso é um desafio, sim ou não? Claro que é, irmãos. Claro que é. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos não se escandalizem. O cristianismo, ele é exclusivista. Amém? O cristianismo, ele é exclusivista. Porque só existe um caminho. E ele é Jesus. Não existe outros atalhos. É só Jesus. E Jesus também, ele é exclusivista no que diz respeito ao nosso coração. Ele quer o nosso coração por inteiro. Ele não quer dividir o nosso coração com outra coisa. Até porque, irmãos, quando nós fazemos isso, infelizmente, nós damos mais prioridade àquilo que nós não devemos dar prioridade. Jesus está dizendo para os discípulos: vocês precisam me amar acima de tudo. Nossa família, nossos familiares não podem se transformar em ídolos. Isso pode acontecer. Um apego, um amor idólatra. Pastor, então é pecado eu amar minha esposa? É pecado eu amar os meus filhos? Claro que não. Mas esse amor não pode ser maior do que o seu amor a Deus. Amém? Nós cantamos aqui esses dias aquele hino de Lutero, Castelo Forte, né? Tem uma parte do hino que diz: se temos de perder filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está. Amém? Terceiro, irmãos, versículo 38. O que Cristo exige de nós? Ele exige sacrifícios. Versículo 38. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Jesus deixa claro que o caminho do discipulado é tomar a cruz e segui-lo. É a primeira vez que a palavra cruz ela é usada nesse evangelho. A cruz ela é um instrumento de morte. Tomar a cruz significa enfrentar o maior desafio, o maior sacrifício. É não considerar a vida preciosa para si mesmo. O discípulo precisa estar disposto a sofrer, ser sentenciado. Spurgeon vai dizer que o fato de que há uma cruz para cada um, de modo que ela pode ser considerada a sua cruz. Há uma cruz para cada um. Agora a questão é nós entendemos o que é a nossa cruz. Irmãos, a nossa cruz é lidar com o nosso próprio eu. Escuta aqui, irmãos.
A nossa cruz é lidar com o nosso próprio eu. É negar a si mesmo, é quem você é. As coisas que você pensa, as coisas que você sente, que desagradam a Deus. É negar isso. É matar diariamente isso. Isso é tomar a cruz. Tomar a cruz não é apenas uma dificuldade, um sofrimento na vida que você passa. Ah, pastor, eu estou carregando uma cruz. Todos nós carregamos. Se nós somos discípulos de Jesus, nós vamos carregar uma cruz. E essa cruz é negar a nós mesmos, matar a nossa própria carne, o velho homem, esse impostor que está dentro de nós o tempo todo, fazendo com que nós venhamos caminhar em oposição à vontade de Deus. Isso é carregar a cruz. Não é essa enfermidade que você está sofrendo, isso não é cruz não, irmãos. Isso é uma prova. Isso é uma prova. A cruz é negar a si mesmo. O problema é que nós estamos vivendo tempos. Nós estamos vivendo tempos em que o ser humano pensa que ele é bom. Ele pensa que ele é bom. Pensa que ele é neutro. Ele é muito bonzinho, ele só é uma vítima da sociedade. Ele não tem nada ruim dentro que precisa ser sacrificado todos os dias, mortificado todos os dias. Já viu que para tudo a gente tem uma justificativa, para tudo a gente tem uma desculpa, para tudo. E quando a gente não tem uma desculpa, que é talvez muito boa, a gente acaba colocando a culpa no diabo. Aí o diabo olha assim, eu? Não estou dizendo que o diabo é seu amigo não, irmão. O diabo é nosso inimigo. Mas muitas coisas, irmãos, fazem parte do que nós vivemos, irmãos, faz parte dessa luta diária que nós temos contra nós mesmos. É ruim ouvir isso, né? Quarto, Cristo ele vai apresentar aqui esses princípios, esses valores que estão na contramão do mundo, conforme eu mencionei aqui no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pobres, né? Como assim? Pobre, bem-aventurado, feliz um pobre, feliz o que sofre perseguição. Feliz o que chora? Como assim? Como uma pessoa que chora, ela é feliz? São princípios que estão na contramão. Agora Jesus está dizendo assim, olha, aquele que perde, ganha. Aquele que ganha, perde. Quando você está em Jesus, você precisa ter consciência disso. O discípulo, ele é alguém que está no mundo e que precisa entender que quem acha a vida ganha, no mundo, melhor dizendo, no mundo quem acha a vida ganha, no reino de Deus quem ganha a vida perde. Vou repetir, no mundo quem ganha a vida ganha, no reino de Deus quem ganha a vida perde. Perder a vida por Cristo é ganhar. Um teólogo chamado Tasker, ele escreve: assegurar a vida negando a fé sob perseguição ou de outra maneira, conformar-se com o mundo à custa da sua própria consciência é perder a vida. Quando você se conforma com o mundo, quando você se molda ao mundo. Eu quero aqui, irmãos, falar sobre algo que vai talvez te incomodar um pouco. Mas eu sempre tenho dito aqui, irmãos, o evangelho é realmente para incomodar, irmãos. Nós falamos aqui na quarta-feira, se nós estamos ouvindo, irmãos, a palavra de Deus, e nós não estamos nos sentindo incomodados, ou a nossa mente está totalmente cauterizada, ou a gente não está ouvindo o evangelho, não está ouvindo a mensagem de Deus, ou uma coisa ou outra.
precisa se sentir incomodado. Já percebeu, irmãos, que de uns tempos para cá, parece que o crente ele faz questão de ser visto como gente boa para todo mundo? Gente boa. O politicamente correto tomou conta das igrejas. Tomou conta das igrejas, irmãos. Você já viu que o camarada olha assim, eu pensei que crente era diferente. E a gente se sente bem com isso. Tipo assim, rapaz, eu pensei que crente é diferente, você é igual a mim. Não tem nada diferente, não. Gostei do seu jeito. Mas muitas vezes você não para pensar o porquê que ele gostou do seu jeito. Muitas vezes ele gostou do seu jeito porque ele percebeu que os valores que você defende são os mesmos que ele também defende. E o problema é que o lugar que ele vai também é o mesmo lugar que você vai, viu? Se os princípios que ele defende são os mesmos que você defende, o lugar que ele vai é o mesmo que você vai. E tem alguém que brinca, está ficando quente o negócio, né? Como assim, irmãos? Gente boa, nossa, aquele irmão é gente boa. Mas por que ele é gente boa? Por que ele é gente boa? Como assim gente boa? Ele é gente boa porque ele se moldou aos padrões do mundo? Ou ele é gente boa porque ele é humilde? Porque ele para ouvir? Porque ele é prestativo? Porque ele é servidor? Se for por isso, amém. Agora, muitas vezes nós somos considerados gente boa porque a gente tem que estar jogando no mesmo time do que muitas pessoas que estão no mundo. Então nós precisamos entender, irmãos, que os nossos valores estão em oposição ao mundo. Nós somos oposição, irmãos, nessa guerra. Você se coloca na oposição ou você é defensor, você está do lado, você se molda a tudo isso? Não, irmão, nós somos oposição. A igreja é oposição. O mundo é trevas, a igreja é luz. Quinto, aqui nós vamos falar agora de palavra de ânimo, né, de consolo. O discípulo tem a recompensa de representar aquele que o envia, versículo 40. Quem recebe vocês, recebe a mim, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O discípulo é pequeno, vulnerável, frágil, mas quem o recebe, recebe aquele que o enviou. E quem recebe a Jesus, recebe o Pai que o enviou. Irmãos, é um misto de privilégio com desafios. Quando você tem consciência disso, você se sente privilegiado e ao mesmo tempo desafiado. Imagine, eu estou representando o Rei da Glória. Eu estou representando aquele que foi morto na cruz. Ele não foi exercer o seu ministério, ele não foi levado para ser crucificado de brincadeira. Ele levou muito a sério. Levou tanto a sério que ele derramou o sangue dele em nosso favor. E agora eu estou representando ele. Eu sou representante dele. Para mim, um grande privilégio. Você se sente privilegiado? Mas ao mesmo tempo eu preciso ter consciência que isso também é um grande desafio. O discípulo que vai fazendo a obra representa o Deus que envia para a sua obra. Ele tem sua autoridade. Amém? Duas palavras de consolo aqui. Primeiro, versículo 41. Aqueles que recebem os enviados de Deus receberão um galardão semelhante ao dos enviados. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo porque ele é justo,
receberá a recompensa de justo. Quem recebe o profeta enviado por Cristo recebe o galardão de profeta, e quem recebe um justo receberá o galardão de justo. Então isso é interessante, né, irmãos? Essa questão da recompensa. A segunda palavra é que aqueles que cuidam dos enviados de Cristo não perderão o seu galardão, e se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Essa questão do copo de água fria, irmãos, não é isso aqui não, tá? Copo de água fria não é nesse sentido aqui não, tá, irmãos? Porque tem um filtro ali atrás, né? Então, pegar um copo de água fria. Naquela época não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, não tinha geladeira, não tinha bebedouro. Para o mundo antigo, da época de Jesus, qual era a representatividade de um copo de água fria? Dava um pouquinho de trabalho você armazenar essa água, colocar num vaso de barro. Essa água precisava ser conservada em uma sombra. Era meio que um serviço especial que era prestado, uma atitude de etiqueta para aquela época. Os irmãos sabem que era uma das atitudes prestadas àqueles que eram recebidos como visitantes, lavar os pés, né? Imagina, ir lá na casa da irmã Fia lavando meus pés. É estranho, mas para a cultura da época de Jesus era uma honra. E da mesma forma, um copo de água fria era algo interessante para aquela época. Mas Jesus está dizendo, ó, mesmo que seja um copo de água fria, essa atitude de etiqueta da nossa época, essa pessoa não vai deixar de receber o seu galardão. Paul Washer, a maioria dos irmãos aqui não conhece, mas ele é um missionário batista, ou pelo menos ele foi, né, um missionário batista, um batista tradicional. Ele fez missões em lugares extremamente desafiadores. E ele começou a ser perseguido. Ele começou a sofrer bastante por causa do evangelho que ele pregava, por causa do seu estilo de vida. E de repente, no lugar onde ele morava, gangues começaram a persegui-lo. E ele teve que procurar um lugar para se abrigar, porque a vida dele estava colocada, a vida dele está posta em risco, e dos seus companheiros. E ele procurou numa comunidade alguém ali que o recebesse. E ele chegou num lugar e perguntou assim: tem alguma irmã por aqui, algum irmão por aqui que possa nos receber? Aí um comerciante diz: não, aquele tal lugar tem. Aí chegando lá, aquela irmã, aquela família recebeu ele, os seus companheiros de missão, e eles tiveram ali a oportunidade de viver o que Jesus está dizendo. E ele teve no seu coração a convicção que aquela mulher, aquela família receberia da parte do Senhor o seu galardão. Amém, irmãos? O menor ato de serviço do menor discípulo de Cristo será recompensado como se tivesse sido feito para Jesus. Até o gesto mais simples, mais singelo, ele não ficará esquecido aos olhos de Deus. De modo nenhum, essa pessoa vai ficar sem galardão, irmãos. Nós aqui tivemos a oportunidade de examinar o Evangelho de Mateus, e ele fala da revelação desse rei, da sua pessoa,
do capítulo 1 até o capítulo 4. Nós falamos sobre os princípios de Jesus, do capítulo 5 até o capítulo 7, que é o conhecido Sermão do Monte. E do capítulo 8 até o capítulo 10, nós estávamos ali, ou meditamos, estamos encerrando hoje, o que Mateus ele fala a respeito do poder desse rei. Mas eu tenho aqui algumas perguntas, 6 perguntas, bem rapidinho antes de nós ministrarmos a ceia. A primeira pergunta é, eu já fiz essa pergunta, mas gostaria de fazê-la novamente. Você ama a Deus mais do que a sua família? Segundo, você ama a Deus mais do que a você mesmo? Terceiro, você entendeu o que é carregar a cruz? Quarto, em que momento você vivenciou perder a vida? Quinto, você se considera ser um representante de Cristo? Ser um representante de Cristo é um privilégio e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade? E por último, como está a nossa receptividade aos enviados do Senhor e a nossa convicção a respeito da recompensa perante Deus dos que cuidam dos enviados? Precisamos fazer esse exame. Hoje é ceia. Amém? E essas perguntas, elas batem de encontro ao nosso autoexame. São perguntas reflexivas. Você ama a Deus mais do que a sua família? Você ama a Deus mais do que a você mesmo? Você entendeu o que é carregar a cruz? Você já vivenciou perder a vida? Tem uma pergunta aqui que eu posso acrescentar. O que você acha desse evangelho light que as pessoas andam pregando aí? Essa mensagem que as pessoas andam pregando, te incomoda, não? Incomodava Paulo. Incomodava muitos discípulos de Jesus. E incomodava também o próprio Jesus. Jesus fazia questão de que a mensagem do evangelho fosse pregada com fidelidade.